E a conclusão do laudo oficial do IGP, o senhor me disse, é uma conclusão inconclusiva. É uma conclusão que não diz que a rubrica é, nem que ela não é. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanhar a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma e o YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Pode repetir seu nome, por favor? Luiz Gabriel Costa Passos. Sua idade? 71 anos. Seu estado civil? Casado. Sua profissão? Perito criminal, aposentado do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná. O seu endereço, por favor? Avenida República Argentina, 1037, apartamento 1102, Curitiba, Paraná. O senhor foi contratado pela defesa do senhor Leandro para avaliar e analisar as assinaturas dele, é isso? Correto. Mais precisamente, inicialmente, a fazer uma apreciação dos laudos, do laudo oficial do IGP de Porto Alegre. Compromissamos ele, doutores? O senhor se compromete a falar a verdade? Sim, me comprometo a falar só a verdade. Sou pena de responder pelo crime de falso testemunho, certo? Correto. Doutor Passos, diretamente à defesa do senhor Leandro. Senhor Luiz Gabriel, bom dia. Bom dia, doutor. Eu gostaria, inicialmente, de perguntar ao senhor se o senhor é perito grafotécnico, é isso? Sim, eu entrei por concurso público no Instituto de Criminalística do Paraná, que equivale à divisão de criminalística do IGP, no estado do Rio Grande do Sul. Eu entrei em 1974 por concurso público. Numa fase inicial, nós fazemos sempre a clínica geral, atendimento de localística, uma série de coisas, de acidentes de trânsito, crimes contra a pessoa, etc., engenharia legal, enfim, a parte de furto qualificado, tudo mais. E depois, com o tempo, eu comecei me foi dada a oportunidade de eu me especializar. Aproximadamente lá nos idos de 80 até 83, eu fiquei na seção de perícias e documentos, da perícia grafotécnica, durante 3 anos, e me afastei daí para ocupar alguns cargos fora do Instituto, mas sempre fiquei vinculado à perícia grafotécnica, exercendo paralelamente a função de perito judicial no foro cível, na comarca de Curitiba e em comarcas da região metropolitana. Em 1991 a 93, eu exerci o cargo de diretor do Instituto de Criminalística do Paraná e me afastei em 93, e aí eu fui para a seção de perícia de documentos, onde eu militei por aproximadamente 14 anos, na seção de perícias grafotécnicas, designado pelo diretor como instrutor, professor, consultor técnico dos peritos novos que estavam chegando à seção. E nessa condição eu permaneci até 2007, por 13, 14 anos, portanto, período na época em que eu me aposentei, em 2007. Continuei por fora, depois de aposentado, a ser convocado pelo Poder Judiciário, na esfera civil, para ser investido no cargo de perito judicial na área grafotécnica por muitos anos. O senhor ministra aulas, palestras para o pessoal dos cartórios, tabelionatos, bancos? Sim, doutor. Eu hoje, isso já desde aproximadamente uns 18 anos, eu me ocupo de formar funcionários titulares, oficiais, de cartórios de registro de pessoas naturais, de cartórios de notas, pelo Brasil, funcionários também dos cartórios, colaboradores, pelo Brasil inteiro. Atuo principalmente no Paraná, atendendo ao Instituto dos Escrivães e Registradores, e Notários e Registradores, é o INOREG Paraná. Atendo também os colégios notariais de São Paulo, capital e interior, Colégio Notarial de Santa Catarina, Colégio Notarial do Rio de Janeiro,
e atendo, eventualmente, o Sinoreg do Espírito Santo, a Noreg Mato Grosso. O que são essas entidades Sinoreg? Essas entidades são entidades que reúnem, filiam os titulares dos cartórios de notas e de registro civil dos estados. Tá bem. E durante a sua vida profissional, na qualidade de perito grafotécnico, o senhor, assim, além das suas atividades periciais oficiais, e além de suas atividades como perito judicial, desempenhou funções de perito assistente técnico pericial em processos, ou mesmo como perito consultor técnico para partes? Sim. Eu exercia a minha função de perito oficial, na época, quando eu estava na ativa, de perito oficial, e também exercia a função de perito judicial no Foro Cível, e também a função de assistente técnico no Foro Cível, e muitas vezes como parecerista particular. No estado do Paraná, a Procuradoria-Geral do Estado, através do parecer número 115/92, se não me engano, permitiu que os peritos oficiais do Instituto de Criminalística pudessem também exercer a função de peritos judiciais, assistentes técnicos, interpretando, sobretudo, o Código de Processo Civil à época, que em casos de extrema especialização, como no caso de perícias grafotécnicas, de escrita e de perícias de medicina legal, fossem no cível investidos, principalmente, de preferência, os peritos oficiais. O parecer da PGE do Paraná, o número 113/92, interpretando essa necessidade, né, ditada pelo Código do Processo Civil, autorizou que os peritos oficiais pudessem exercer, paralelamente à sua função oficial, remunerados pelo Estado do Paraná, pudessem também, paralelamente, serem nomeados peritos judiciais no Foro Cível com a remuneração correspondente, bem como assistentes técnicos, né? Inclusive, na esteira de uma alteração que houve em seguida no Código de Processo Civil, que facultava, inclusive, ao magistrado, antes de determinar a perícia judicial oficial, acatar um parecer particular. Né? Então, graças a esse procedimento, elevou-se, inclusive, o parecer técnico pericial a um instrumento digno de ser acatado pelo magistrado na apreciação da interposição da ação. Né? Então, nós tínhamos autorização, sim, administrativa do governo do Estado para atuarmos como assistentes técnicos, como consultores, como peritos particulares, com a remuneração respectiva. Então, o senhor recebia também remuneração das partes, e recebe remuneração das partes que contratam o senhor? Sim. Também, né, nessa ação, eu também exerci em todas aquelas varas cíveis em que eu atuava, em perícias remuneradas, por respeito ao juiz e por respeito à justiça, eu aceitava incondicionalmente todas as perícias sob o regime de assistência judiciária gratuita também. E quando o senhor não concorda com o resultado que a parte pretende, o senhor faz da mesma forma, apresenta o seu laudo? Como funciona isso para os jurados entenderem? Porque daqui a um pouco vai ser colocado em xeque, eu não sei se isso vai acontecer, não tem bola de cristal, mas pode ser colocado em xeque por ser uma perícia da parte. Como é que funciona isso, doutor Luiz Gabriel? Explica para os jurados. Bom, a perícia particular, a perícia como assistente técnico, né, produzindo um parecer como assistente técnico, ou um parecer inicial usado pelo advogado para interpor uma ação e justificar a determinação do rito da perícia oficial, foi uma atividade que eu exerci, né, e exerço algumas vezes, sempre de uma maneira remunerada. Mas eu tenho por hábito, pela minha própria índole, não só em termos de competência científica, mas sobretudo de formação moral, eu tenho sempre eu fiz isso, eu esclareço os advogados, as partes que me procuram, no seguinte sentido: eu só pego a perícia se o interesse da parte puder ser compatibilizado com a verdade científica objetiva que o caso dita. Então, eu esclareço muitos advogados, né, que me pedem para fazer perícia, digo, doutor, o que interessa à parte
não é compatível, não encontra respaldo na verdade científica. O senhor vai me desculpar, eu vou recusar, né? E na minha vida toda profissional, testemunhos aí que eu tenho, que eu posso dar, inclusive de personalidades do Ministério Público Paranaense, procuradores de justiça, até procuradores gerais de justiça do Paraná, quantos desembargadores no Paraná, o doutor Guilherme Luiz Gomes, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, quando magistrado na primeira instância, me nomeava perito, e me nomeava em confiança, porque sabia que em qualquer circunstância, atuando como perito judicial, como assistente técnico, como parecerista, eu nunca me desviei de maneira incondicional da verdade científica. Somente quando eu podia, em consciência, né, dizer e me atendo à verdade, e isso fosse do interesse da parte, eu produzia um parecer. Caso contrário, eu recusava. Ok. No que diz respeito a este caso aqui, doutor Luiz Gabriel, o senhor tomou conhecimento de alguma perícia proferida pelo IGP, aqui do Rio Grande do Sul, de que tratar... o senhor tomou conhecimento dessa perícia, uma perícia grafotécnica feita uma receita médica? Sim, e eu tomei conhecimento por iniciativa sua de me consultar, né, a respeito de um laudo oficial que fora prolatado pelo Instituto Geral, pela Divisão de Criminalística, do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, e que se pronunciou sobre uma rubrica, uma assinatura constante de um receituário azul, e essa rubrica se questionava se ela teria provindo ou não do punho do réu Leandro Boldrini. E na ocasião, quando o senhor me contatou, primeiramente por telefone, eu estava em casa, em Curitiba, e eu já lhe afirmei, né, de início, doutor Ezequiel, eu não me comprometo com o resultado que seja do seu interesse. O senhor está me questionando a respeito da conclusão obtida pelo laudo oficial do IGP. E a conclusão do laudo oficial do IGP, o senhor me disse, é uma conclusão inconclusiva. É uma conclusão que não diz que a rubrica é, nem que ela não é. Diz que não há elementos. E o senhor queria se assegurar de que o laudo estaria ou não correto. O senhor me lembra bem que o senhor falou, doutor Luiz Gabriel, se esse laudo estiver correto, eu vou silenciar a respeito dele, não vou procurar nenhum outro perito para lá, eu vou acreditar na sua palavra e vou tê-lo como verdadeiro. Agora, se o senhor discordar, se houver elementos para discordar, eu gostaria que o senhor fizesse essa pesquisa para mim. E nesse sentido é que o senhor envelopou, mandou por SEDEX para mim, cópia do laudo integral, com todos os padrões que foram utilizados pelos peritos, num número aproximado de 125 padrões, que estavam de documentos que estavam nos autos, né, que tinham sido utilizados, tanto que eles estavam rubricados pelos peritos, numerados pelos peritos e fotografados, inclusive, pelo fotógrafo técnico oficial do IGP. E nessa condição eu recebi. Então é aí que eu tive notícia desse laudo, do pronunciamento, do documento questionado e dos padrões existentes. E a partir daí, qual é que foi o seu procedimento? Essa análise, enfim, o senhor veio aqui a 3 Passos? Bom, me permita até, eu recebi essa documentação sua, recebi inclusive esse laudo, tenho ele todo aqui, o laudo do IGP, com todos os padrões que foram enviados, né, pelo senhor, e que estavam anexos, são todos esses padrões que estão nos autos, tem as folhas dos autos, e eu recebi o laudo propriamente, né. Esse laudo, ele consta um laudo feito sobre 19 folhas de papel. E ele analisa não só a autenticidade ou a falsidade da rubrica que teria sido aposta no receituário pelo Dr. Leandro Boldrini. Ele faz outros exames também, no sentido de confirmar, afirmar ou negar a autoria do preenchimento em face dos padrões de Leandro, Boldrini, de Edelvânia e de mais uma pessoa.
eu me ative, que era o importante, me ative à análise da assinatura atribuída ao Dr. Leandro Boldrini, que era a questão principal. Isso porque o laudo oficial do IGP já descartava a possibilidade de Leandro ter preenchido a receita. Sim. Nas conclusões outras, né, descartou, né, nos exames, né, concluiu que os conteúdos que preenchiam o receituário, medicamento, nome do paciente, etc. e tal, datação, que não provinham do punho de Leandro Boldrini. A questão pendente, então, era a assinatura. Era a assinatura, né, e o que o senhor me questionava era sobre a assinatura. E já me causou uma certa admiração o fato de que um assunto tão candente, tão importante, tivesse sido tratado no laudo em apenas um parágrafo. Na página 12, está aqui, em apenas um parágrafo, os peritos resolveram a questão da assinatura, dizendo o seguinte, permitam-me ler. Análise do lançamento de assinatura. Ressaltamos que a assinatura atribuída a Leandro Boldrini, aposta na peça questionada, consiste em uma forma compacta de assinatura, ilegível, em traçado curvilíneo simples, não contemplando características personalísticas em quantidade e qualidade adequadas para comparação, capaz de ser elaborada por amplo espectro de punhos medianamente desenvolvidos, entre parênteses, inclusive o punho do nominado. Associado a isso, o alto grau de variabilidade de formas e número de elementos, arcos, cristas, posições de ataque e remate, observados nos padrões encaminhados de Leandro Boldrini, impede a aquisição de parâmetros seguros de comparação, fragilizando as referências como padrão de autenticidade. Imagem 04. Bom, quando eu li isso aqui, eu não me impressionei tanto com a primeira conclusão. Que a primeira conclusão, ela diz, na verdade, em termos bem simples, é que a rubrica questionada é muito simples e que não tem elementos individuais, de uma grafia individual, não tem elementos característicos que possibilitem a comparação para dizer se uma assinatura é verdadeira ou falsa. Essa primeira conclusão até é palatável, porque efetivamente a rubrica é simples. É simples para ser imitada. Com êxito, isso nós vamos ver daqui a pouco. O que é que o falsário pode imitar numa assinatura simples ou mais complicada? A primeira coisa que o falsário imita é a forma. Porque a forma é aquilo que ele vê. Mas não é o que o perito examina definitivamente para concluir se a assinatura é falsa ou verdadeira. O perito vai além da forma. Se a forma pode iludir o leigo e mostrar-se semelhante a um padrão, isso é uma parte do exame, que não é considerado, porque a primeira coisa que o imitador vai fazer é imitar a forma. E a primeira coisa que o auto-imitador vai disfarçar é disfarçar a forma. Bom, mas de qualquer maneira, a primeira conclusão é palatável, é justificável, né? Examinando a rubrica questionada. O senhor conclui, então, porque os jurados, da mesma forma como nós... Seu Luiz Gabriel Costa Passos, bom dia. Bom dia, doutor. Ederson Vieira, promotor de justiça. Acredito que falando em nome do Ministério Público do Rio Grande do Sul e de todos os peritos do Estado do Rio Grande do Sul. Começo perguntando para o senhor já deu curso para os peritos do Estado do Rio Grande do Sul? Não dei. Não teve o prazer, então? Não tive o prazer. O senhor refere elementos candentes, eu anotei aqui, que mostram a falsidade, o equívoco das conclusões dos nossos peritos. E eu também vislumbro muitas evidências candentes do equívoco do seu laudo. E nós vamos conversar sobre elas agora. Primeira coisa que eu lhe pergunto, qual é o conceito de assinatura e rubrica? A
A rubrica, normalmente, isso é muito discutido e depende de bibliografia para bibliografia. As rubricas são assinaturas mais reduzidas, né? E ao passo que as assinaturas, né, normalmente são assinaturas um pouco mais extensas. Isso depende da bibliografia. O quanto extensa é uma assinatura para o senhor? Uma rubrica extensa para caracterizar uma assinatura. Eu diria, inclusive, tanto é meio indefinido que eu volto e meia, no meu parecer, eu coloco assinatura rubrica. Mas é exatamente por isso que eu estou lhe forma de perguntando. rubrica. É exatamente por isso que eu estou lhe O senhor perguntando. tem assinaturas mais extensas, que são assinaturas em que a pessoa assina o seu Não foi isso nome que eu por lhe perguntei. extenso? Eu perguntei para o senhor o que é rubrica e o que é assinatura. A rubrica é uma maneira da pessoa grafar a sua assinatura, mais simplificada. Mais simplificada. E a assinatura mais extensa. Mais Então, extensa. eu tenho o conceito correto na minha compreensão como promotor. Porque realmente o seu laudo, o senhor começa falando laudo em assinatura. E isso me chamou a atenção, porque não é uma assinatura, é uma rubrica, na minha compreensão, que nós sim. estamos analisando. E me parece que o senhor tem o mesmo conceito que eu. Ok. Então já estamos... Um ponto em comum nós já temos. Mas eu falei que a rubrica é uma forma de assinatura mais reduzida. Aquela mais que a gente faz simplificada. no dia a dia, quem assina Não, muito não deixa de documento. ser um modo de se grafar. Isso é bem de se comum para assinar. médicos, juízes, promotores, como a gente assina 100, 200 documentos por Não, dia, a gente faz rubrica. não, aí é diferente, doutor. Tem assinaturas de juízes, de promotores, de muitos profissionais que são rabiscos. Sim. Tá? Aqui não é um rabisco. Ah, não é? Aqui, não, Então eu não aqui tenho é uma rabisco. rubrica. Aqui é uma rubrica. Tá bem. Tá? O rabisco é o V, é o C de um Aquilo gerente para de mim é banco. visto, não é rubrica. Mas Aquilo para mim é um visto. Tanto que me Mas parece... se o senhor olhar em muitos processos judiciais, infelizmente, eu tenho vários amigos juízes e embargadores no Paraná, a quem eu advirto frequentemente. Né? Olha, doutor, isso aqui é visto. Isso não é assinatura. Eu concordo com o senhor. Para mim, o que eu vejo ali é uma rubrica. É uma na rubrica. receita. É uma rubrica. É uma O senhor rubrica. concorda comigo? Concordo. Perfeito. Então eu lhe pergunto o seguinte. Por que durante o seu laudo, o senhor compara uma rubrica com assinaturas? E não rubrica com rubrica? Doutor, em várias delas tem comparação de rubrica com Não, rubrica. primeiro eu lhe pergunto isso. Depois nós vamos ver as comparações de rubrica que o senhor não fez. Eu lhe pergunto isso de forma objetiva, como as defesas gostam. Sim. Por que o senhor compara rubrica com assinatura e não rubrica com rubrica? Eu comparei rubrica com assinatura naqueles elementos que existiam concomitantemente na rubrica e na assinatura. Concordo com o senhor. Então agora eu vou pedir que o senhor aponte naquele elemento que está nos autos, folha 9028. Certo. Nós temos ali, vamos contar junto com os jurados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, 28 padrões de rubricas. Uhum. Fornecidas por quem? Ou o senhor vai colocar em dúvida a legitimidade da coleta do trabalho da Polícia Civil do Rio Grande do Sul também? Doutor? Não, eu lhe pergunto isso. Sim. Quem fez essas Em primeiro rubricas? lugar. Não, o senhor chamou... Eu não estou colocando em dúvida. O Esses senhor padrões colocou... esses Porque padrões... o senhor cita no seu laudo que os peritos do Estado do Rio Grande do Sul não sabem nem citar a doutrina. O senhor disse que eles citam a doutrina de forma equivocada. Nós vamos chegar quando lá. chegarmos lá, eles se O senhor equivocaram. disse que eles são incompetentes porque eles não sabem nem citar a Doutor, doutrina. deixa a testemunha responder a pergunta. Doutor, esses padrões foram colhidos numa delegacia de polícia. Quem forneceu esses padrões? Leandro Boldrini. Por que o senhor não usou só esses padrões para fazer as suas comparações com aquela questionada? Por duas razões, doutor. Em primeiro lugar, porque esses padrões mantinham as mesmas habitualidades gráficas do senhor Leandro Boldrini. E, em segundo lugar, porque os padrões colhidos adrede para a perícia são os padrões menos indicados para os peritos usarem, porque eles são colhidos adrede para a perícia, muitas vezes sob pressão, sob forte emoção, sob depressão, sob espaçamento indevido. 2 padrõezinhos ali com uma linhazinha de nada, sem espaço para desenvolver o natural gesto gráfico da pessoa. Então, por isso é que a preferência se dá para os padrões que são padrões que não foram cedidos para a perícia, ou seja, é o grafismo natural da pessoa. Perfeito. Porque além desses padrões de rubrica coletados na delegacia, nós temos outros que foram coletados de documentos outros. Sim. E em seguida nós vamos mostrar para os jurados que... Agora eu estou perguntando, depois o senhor responde.
que quando o senhor foi fazer as comparações, em lugar de o senhor pegar uma daquelas rubricas que não são as coletadas na delegacia, o senhor pegava uma assinatura dele. O senhor ia lá em determinado documento e pegava uma das assinaturas, não estou falando nem de rubrica, que tinha os elementos que o senhor queria usar para chegar à sua conclusão e comparava com a rubrica. Nós já vamos mostrar isso lá, eu vou pedir que o senhor explique. Já vou mostrar, doutor. Tá ali Ele nos disse que itens. ele ia mostrar. Ele já disse que ia mostrar. Eu estou explicando, o senhor perguntou à vontade, agora eu pergunto. Mostra, doutor. Só Eu mostra. vou mostrar, doutor, tá ali os ícones, ó. É só o senhor esperar um Vai pouquinho. mostrar. Tá ali. Eu vou mostrar. O senhor não precisa me ensinar a fazer pergunta. Primeira coisa que eu lhe perguntei foi isso. O porquê que o senhor não usou só esses padrões que foram fornecidos, que são os padrões específicos que nós chamamos. O senhor já deu sua O senhor explicação. está entendendo como padrões específicos aqueles que foram colhidos para a perícia? De rubrica, sim. E nós temos os que foram coletados na casa dele, no consultório, etc. Sim. Ok. Pois não. Aí nós vamos para a sua primeira conclusão. Tá? Que diz que é uma assinatura... Vamos lá. Um dos padrões que o senhor pegou. É esse aí, né? Está no formulário dele. Certo. Assinaturas reduzidas. Certo. Tá? Aqui está ela. Aí tem outra. Certo. Aí tem outra. Tem outra. Todas de padrões coletados na casa, no consultório, etc. O senhor concorda, né? Concordo. Aí temos outra. Certo. Eu só discordo ali da marcação, que ela é enganosa. Não fui eu que fiz. É enganosa, Porque ela está errada. Em seguida eu vou lhe mostrar. Ela está completamente equivocada. É, eu vou lhe mostrar agora e o senhor vai ter que explicar isso aí. Aham. Aí tem outra. Isso são rubricas de documentos. O senhor concorda comigo? Concordo. Ok. Não há problema. Porque na hora que o senhor vai fazer as comparações, o senhor não pega essas rubricas. O senhor pega assinaturas. Nós já vamos chegar lá. Mais uma dele. Mais uma dele. Certo. Mais uma dele. E mais uma dele. Certo. Na minha compreensão de promotor de justiça, não de um grafotecnista com cursos e dando aula, Então se justifica a marcação errada. para mim, em seguida nós vamos ver se elas estão erradas. Na minha compreensão, e inclusive que foi confortada pela secretária dele, que convivia com ele todos os dias, ela disse realmente, o doutor Leandro cada vez assinava de um jeito diferente. Então, eu estou pedindo que o senhor confirme. Esses padrões estavam nos autos. Certo. Ok. Essa é a assinatura contestada. Certo. Isso? Perfeito. Sua conclusão. O ponto de ataque começa... chamado também ponto de ataque do primeiro movimento, realizado para grafar a letra, mais alongado, encontra-se localizado mais interna da letra. Enquanto que nos padrões gráficos, o ponto de ataque mais curto tende a situar-se mais próximo da região lateral esquerda da letra. Pois bem, aí estão os padrões disponíveis. Ok? Sim. Perfeito. Aqui está a sua conclusão. Não é dele, porque o ponto de ataque está muito para dentro. E ele sempre tem o ponto de ataque para fora. Certo. Esses são os padrões que foram coletados dele. Ok? Certo. Aí. Como é que o senhor explica isso aqui, que tem Doutor, hora que não senhor- tem... senhor- Não. Agora eu pergunto, o senhor responde. Como é que o senhor explica que tem padrões dele que sequer tem ponto de ataque? Ele nem faz aquela curva que o senhor apontou. Ele sai reto assim. É a questão da variabilidade dos padrões. Exato, aquela que foi apontada pelos peritos incompetentes do Rio Grande do Sul. Mas aquele ponto de ataque, quando ele começa na região mediana, na parte interna da letra, não existe aí. Eu estou lhe perguntando como é que em determinadas rubricas ele nem tem ponto de ataque por dentro. Ele vem direto lá de cima. Porque é uma variação gráfica dele. Concordo com o senhor e Mas concordo nem com os nada peritos do Rio Grande do Sul. conflita, doutor. Aqui eu fiz uma constatação de que na rubrica questionada, o ponto de ataque está na parte mais interna da letra. Aham. E com vários padrões que eu trouxe, ela está mais na parte esquerda. Agora, o Há fato, vários padrões que o senhor Agora- trouxe, mas não todos. agora, o fato de estar mais, de não ter o ponto de ataque, Aham. vai acabar confirmando a divergência. Nós não temos, o que é importante é não ter esse ponto de ataque Então, na se o parte ponto de interna. ataque dele, quando ele começa no meio da assinatura, parte de dentro da letra, se nós pegarmos os padrões que ele deu como disponível, nenhum desses foi ele que fez.
Não é isso, doutor. O senhor me desculpe. Me explique esse aqui, então. Não tem. Me explique essa rubrica aqui, por exemplo, da linha 17. O que é que tem aí? Ela não tem ponto de ataque por dentro. Variação. Está aí a variação, o quadro de variação. Agora o senhor me mostre um que tenha o ponto de ataque na parte interna da letra, à direita. Aqui tem uma. Aonde? Aqui embaixo, um tamanzinho ali, ó. Em que lugar? Ali embaixo, ó. Tá ali o ponto de ataque, ó. Por dentro. Mas não a mais à direita. Ele está mais para a parte externa. Agora nós vamos ver as outras. Não, eu só estou lhe perguntando aqui, ó. Então essa aqui. Vamos pegar. O microfone na mão. Vamos aumentar aqui, ó. Eu vou tirar a marcação que eu fiz ali, que era exatamente para mostrar para os jurados que nós não tínhamos ponto de ataque nessas aqui. O que é uma variação da grafia É dele. uma variação. Realmente as pessoas variam muito. Mas não a ponto de não terem características gráficas individualizadoras, doutor. Sim. Não é que eu estou abordando as características gráficas individualizadoras da grafocinética como o senhor mesmo abordou. Depois nós vamos ver a conclusão dos peritos do Rio Grande do Sul contestando o seu laudo. Tudo bem? E eu estou lhe mostrando uma. Que aí nós temos Só que não várias contesta. rubricas do senhor Leandro, do réu Leandro, acusado Leandro, sem ponto de ataque. Que Foi normal, ele que fez. É variação. É variação. Mas na receita ele não pode variar, né? Doutor, o senhor me encontre um padrão Vamos pra dos outras, 160 que ele tenha o ponto de ataque na parte interna da letra, como está na rubrica Vou mostrar questionada. aqui, de novo. Acho que o senhor não viu. O senhor não quer enxergar. Aonde que está? Aqui tem ponto de ataque, aqui tem ponto de ataque. Mas o senhor... Que agora o senhor vai dizer, porque a parábola está um pouquinho para a direita, porque a parábola é invertida. Nós já vamos chegar lá. Aí o senhor vai dizer, essa aqui eu não aceito como perito técnico contratado e vultosamente remunerado, porque essa aqui não vem. O senhor não quis respeitar quando o senhor não quis informar quanto o senhor recebeu por esse trabalho. Não me interessa, doutor. Não me interessa. Ele pode ser irmão do procurador-geral. Doutor, É. doutor, É bom que saiba. urbanidade, Pode ser irmão do doutor. procurador-geral. Doutor, falta de respeito é vir do Paraná e desprestigiar a perícia no Rio Grande do Sul. Doutor, Isso é falta de respeito. doutor, se mantém as perguntas. Como se os por nossos favor. peritos fossem incompetentes. Doutor, Vamos ver as arcadas, então, que para o senhor tem uma relevância importantíssima para a É grafocinética. um dos elementos, doutor. É um dos. E eu vou contestar todos da sua conclusão. É o seu direito. Todos. Ali está a sua conclusão. Brilhante conclusão. Não é do réu Leandro, porque a arcada do réu Leandro, ela cai para a direita. Não é arcada, é parábola, doutor. Use o nome que o senhor quiser. Não. Isso é uma distinção Ok. técnica muito importante. Eu não sou perito que nem o senhor. Eu sou o réis promotor que olhou o seu laudo e uma vi pessoa várias. que não é perita doutor, o senhor vai contestando o começar laudo a de um entrar em perito. discussão com a testemunha, doutor? Ok. Por favor. É só que fique bem claro que é um não perito contestando um laudo de Doutor, um o perito. senhor também, por favor. Estou pedindo que o senhor tenha a explique. responder as perguntas. E espero que o senhor Sim, explique. excelência. jurados. Sim, excelência. Esta aqui, eu utilizo, eu vou lá, pinço nas 160 padrões gráficos que eu achei nos autos, eu pinço essa aí, porque essa aí tem a rubrica pendendo para o lado direito. E na que nós temos no laudo é uma arcada. Então eu lhe pergunto assim, ó. Por que o senhor não pegou, por exemplo, esse padrão aqui, ó? Doutor, Que tem exatamente uma... são Doutor, dois deixa ele padrões, responder, doutor. são dois padrões que foram colhidos ali, sob pressão da pauta superior, em que nós temos um formato de arcada, mas é uma arcada reduzida, ela não é expandida, certo? Então, é aquilo que eu falei no princípio, quer dizer, são padrões que têm uma certa ocorrência, mas é uma ocorrência mínima. E ali ainda nós temos espaços inadequados de colheitas de padrões. Esses padrões devem ser questionados tecnicamente pela maneira, pelo espaço em que eles foram lançados. Ah, já entendi, o senhor falou isso. E nessa aí, é parábola que o senhor chama, né? Sim, A parábola está para a direita ou ela está exatamente na vertical? está para a direita. Para a direita? É só o senhor traçar. Se o senhor olhar o primeiro traço que desce, e o senhor olhar que essa parábola, aí eu diria assim que está havendo uma mistificação ali naquele traço horizontal. Porque a parábola ali, ela está levemente inclinada à direita, À sem direita. sombra de dúvida, é só vocês olharem e Estão olhando. verificarem. É verdade, está para a direita. De simples verificação. Aí é a mesma coisa. O senhor olha que a parábola, os movimentos superiores da parábola estão inclinados à direita. Aham. Totalmente à direita.
Aí, se o senhor olhar, está levemente inclinado à direita. E se o senhor considerar como arcada, isso é uma arcada muito reduzida, Então, vamos comparada comparar. com a extensão enorme da arcada da Vamos assinatura comparar essa aqui questionada. com a da Receita questionada, então. Pode comparar. Para nós é assim que aparece. É distorcida, porque essa Tudo lupa bem. não dá resolução, está distorcida. O senhor vem ali que está totalmente distorcida, bem, não só tem que- nenhuma resolução. Só que a distorção Olha lá o é traço. isso que nos chama a atenção. Que a distorção entre o 7 e o 1 aparece azul. A distorção antes do 2 aparece azul na distorção. Agora, entre o 2 e o 4 aparece preto. É isso que a gente não consegue entender. Porque se houvesse distorção, ali antes do 2 também seria preto. Azul, aqui. Entre o 4 e o 7 também seria azul, que é o que aparece na perícia do doutor. Por isso que eu perguntei se houve utilização de algum recurso técnico para tirar aquela tinta do carimbo e ver que tinta azul tinha embaixo. Porque para nós aparece assim. Doutor, lamentavelmente, esse Olha aqui, ó. instrumento de aumento que o senhor está usando é totalmente inadequado para discutirmos. Eu vou me omitir de discutir com o senhor nesses termos, usando essa lupa, porque essa lupa não é usada... Sua omissão nos interessa. Sabe? Então, nós temos que comparar com Porque o aqui microscópio. aparece azul, ali aparece azul, sim. e quando a gente vai no E era documento azul. original, aqui é preto. Mas pegue o documento, eu desafio, lanço um repto ao senhor. Vamos colocar o documento no original aqui e vamos examinar com lupa de 10 ou 20 ou mais Eu alguns. avanço com o senhor. Tá? Reversão de traçado. O que é aquilo ali na assinatura do Leandro? Está marcado ali. Não é ponto de parada. E o que é aquilo ali? É uma reversão. É uma reversão? Uma reversão comum. Uma reversão comum. Ele foi e desistiu e resolveu seguir o risco. Mas o senhor veja aonde que está localizada. Ah. É uma reversão. Mas é uma reversão também. Uma reversão, mas não é ponto normal de parada. É que o senhor referiu que não encontrou nenhuma reversão Quando eu referi, eu complementei. Era uma reversão com pontos anormais de parada. Com pontos anormais. Ali tem uma reversão. Com, Por que o senhor não pegou essa aqui e não ampliou também, como o senhor fez com a outra? Porque você não tem ponto anormal de Eu parada. lhe pergunto isso porque o senhor afirmou que não localizou nenhuma reversão nos padrões utilizados. Ponto anormal de parada. Pois não o senhor podia utilizei. ter ampliado e ser explicado também. Não, isso aqui não é. Isso aqui é fora de questão, porque isso é uma reversão natural do traçado. Não é a reversão continuada e que continua na sequência com um ponto anormal de parada. Ó, aí o senhor refere que não é a assinatura do acusado Leandro, porque o acusado Leandro sempre faz as rubricas e assinaturas em ângulo. Ele não assina de forma mais ondulada, ele não faz rubricas onduladas, ele assina sempre curvas. Ele não faz como tá curvas. ali, curva Inclusive como o tá senhor ali. desenhou ali, ó. Eu não desenhei, doutor, eu acompanhei o traçado. Exatamente. Eu não desenhei. O senhor fez um acompanhamento de Desenhar, eu não traçado. desenhei a assinatura, eu assinalei. Isso é um recurso que os peritos usam para mostrar Sim. aquilo que estão descrevendo. Tudo bem, então o senhor fez um acompanhamento de traçado. Não, Para assinalamento dizer que de traçado. ele faz assinalamento. assim. Agora os senhores estão vendo que tem uma curva no primeiro e tem um ângulo no segundo. Agora Isso aí vamos é mostrar. cristalino. Por que o senhor não pegou esses padrões aqui, então? Que nós temos várias curvas no padrão dele. Porque aí nós temos figurações bem simplificadas. Ah, o que tem na receita não é. Eu estou comparando o traçado lá último. O traçado último. Aqui na receita nós temos uma complexa. Eu queria que o senhor mostrasse. Aí. Tá ali, aqui, essa é a da Não, receita. essa receita aqui é angulada. Realmente é um padrão complexo. Sim, e é um padrão em que nós temos uma curva ao final. Para mim, os mesmos padrões que a polícia coletou. Inclusive, deve ter E dito agora o senhor me mostra, o senhor amplia aquele que o senhor mostrou a curva. O senhor veja se é uma curva tão acentuada como existe nos na assinatura questionada. É uma curva levemente angulada. Ela tem sinais de angulação. Qual? Aquelas que o senhor mostrou pequenininha. As O pequenininhas? senhor amplia para que os jurados, todo mundo Vamos possa ver lá, ver. então. Essas aí. Vamos ver. O senhor amplia. Os senhores ampliem para ver que tem leves angulações. Amplie, por favor. Para que eu não passe aqui de um falsário e de mentiroso. Vamos ampliar essa parte aqui, então. Coisa que eu nunca aprendi a ser na minha vida. Aqui o senhor está vendo angular. Ai, desculpa. Agora foi demais. Em primeiro lugar, o senhor está comparando peças que não são diferentes. Em termos Aqui, de então, o senhor está homografia. vendo angulações.
leve angulação. Leve não é angulação. curvatura no sentido daquela curvatura que tem. É que nós, promotores, a gente enxerga angulação nessa, Certo. nessa. Agora, aqui eu não consigo enxergar angulação, aqui também não. Mas o senhor amplia, Mas isso, eu lhe o digo senhor assim, ó, como o senhor só é um deve as parecerista... regulações, eu faço essa ressalva no meu laudo, no meu parecer, eu trago, inclusive, um espécime que tem uma curvatura e tudo coloco bem. que O senhor já deu a sua explicação. Não, A doutora já não, pediu o senhor pra está gente falando, manter o senhor está autoridade. dizendo que eu menti no laudo, que eu não falei a verdade. Não. E eu estou dizendo que no meu parecer, eu trouxe um padrão, sim senhor, Sim, bem e angulado. eu trouxe padrões angulados e trouxe um padrão curvo, Sim. com a ressalva de que, embora curvo, ele tinha uma angulação. Ok, tudo bem. Eu não encontrei em nenhum padrão pura curva alongada, É o que como o senhor está, está dizendo. como concordo, está na assinatura concordo. questionária. Vou manter a urbanidade pedida pela juíza. Eu estou Concordo com o mantendo. senhor. Eu Continue estou as perguntas, redarguindo, doutor. estou redarguindo, doutor. Continue as perguntas, doutor. Objetivamente. Para nós, promotores, nós não vemos ângulos nas rubricas fornecidas pelo Leandro. É isso que eu estou lhe dizendo. E é isso que vai ser dito para os jurados. O senhor já deu seu parecer. Nós estamos produzindo a prova neste momento. Porque é isso que nós vamos discutir durante os debates. Certo. Mas só quero também Ok. cumprimentar os jurados. Eu posso, doutor? O senhor pode, por favor. Posso? Que eu, quando fiz a comparação, eu apresentei um padrão, eu não sei onde que eu vou encontrá-lo agora, um padrão, olha aqui, esse é o padrão que eu apresentei, eu não menti, é um padrão mais curvo, mas que tem uma angulação. Se vocês olharem bem nele, e isso eu falei no laudo, eu não estou mentindo aqui, olha ali como ele tem no topo uma leve angulação. Mas por que o senhor escolheu esse padrão? Eu escolhi. Tanto que eu escolhi que eu coloquei aqui, doutor. Ok. Tanto que ele está Não, aqui. a pergunta que eu lhe fiz é por que Eu o senhor não escolhi, escolheu eu não tenho esse nada a padrão. esconder. Eu não escolhi, Eu tá sei aqui que o o senhor não padrão. escolheu. Não, o que o doutor perguntou é por que o senhor escolheu este? Porque esse, doutora... Olha, nos padrões gráficos, por vezes a angulação não é acentuada, chegando mesmo ao topo a descrever uma leve curvatura. De todo modo, mesmo nesses casos, há uma tendência à angulação, e não a uma curva tão aberta como na peça O questionária. senhor já respondeu. E a nossa questão mais fica... perguntas, doutor? Tem, doutor. A questão que fica é o porquê que o senhor não escolheu esses padrões. É só isso. Ele já respondeu. Mas eu sim? respondi, Não, já tá foi aí, respondido. tá aqui. Essa padrão. questão está encerrada. Já Vou foi para as próximas. respondido. Próximo. Sim. Uma manifestação de ataque ao parecer, sem dar a possibilidade Exatamente. do perito defender o seu parecer. O senhor faz sua Até defesa. não. E aplique tanto que, doutora, a manifestação do promotor foi voltada para os... Se foi... Então, eu acho que, por questão de lealdade, é necessário deixar ele responder essa última direito à réplica. Pois não, doutor. O senhor pode falar. Não, doutora, eu me coloco aqui, né, numa posição humilde de um parecerista, né, mas eu agi com toda a sinceridade, na busca permanente da verdade, da justiça. Sim, o senhor foi compromissado, Eu inclusive. fui, exatamente. Eu fiz esse meu trabalho contando com 160 padrões disponíveis, determinei os hábitos gráficos do Leandro Boldrini, ao contrário do laudo do Instituto Geral de Perícias, que não logrou encontrar características. Eu acredito que o doutor Leandro, como uma pessoa normal e culta, ele grafa, como eu já falei, a sua assinatura de variadas formas, mas deixando normalmente em todas elas as marcas da sua grafia, da sua personalidade gráfica. Eu procurei trazer ao laudo, no estudo de todos os padrões, quando eu coloquei amostras, não foi com a intenção de ludibriar, com a intenção de enganar. São amostras significativas, mas que revelam e representam, no geral, aquelas variações que existem e aqueles hábitos gráficos típicos, né? Em síntese, então, o senhor disse que, na verdade, o laudo poderia ter sido conclusivo.
E não inconclusivo como... Poderia até ser inconclusivo, vamos admitir a hipótese, mas não com as premissas. As premissas lançadas não autorizam a conclusão de inconclusividade. Porque não foram feitos os exemplos. Eu identifiquei hábitos gráficos do Leandro Boldrini e nenhum deles se encontra na rubrica questionada. Né? A rubrica questionada é imitada, é uma forma simples. As formas simples, os falsários têm uma atração por formas simples, porque eles julgam que reproduzem com muita facilidade. E a forma é simples mesmo. Mas o exame íntimo dos traços, dos movimentos, revelam em todo o conjunto de padrões as divergências gráficas que eu apontei aqui. O meu trabalho foi feito em consciência, como eu sempre fiz na minha vida. Ok, doutor. Muito obrigada. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos: eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, airfryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, ROM para transmissão vertical, balcão aparador sofá retrátil mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, minimoto, jogos eletrônicos e infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, rogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantes, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alissadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada isca artificier, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.